Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Peterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, muito bom dia para você que está aí sintonizado na sua 107,1, a Rádio FMZ de Venda Nova do Imigrante. Bom dia a você que está em casa ou você que está no seu expediente de trabalho. Bom dia a você também que nos acompanha sintonizado pelo seu veículo, percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam nossa região serrana capixaba. Um bom dia especial também para você, ouvinte online, que está sintonizado pela nossa rádio online pelo www.radiofmz.com.br. Neste final de semana é realizada a 46ª Festa da Polenta de Venda Nova do Imigrante e uma das novidades deste ano é o Pacto pela Amizade entre a nossa festa e a Festa de Apoenta em Castelminho di Iresana, na Itália. É um intercâmbio com o objetivo de aproximar e fortalecer as relações entre o Brasil e o norte da Itália, principalmente a região do Vêneto. No Conexão de hoje, vamos conversar sobre imigração italiana, essas relações entre o Brasil e a Itália. E a nossa convidada é a italiana Giorgia Miazzo, idealizadora e coordenadora desse Pacto pela Amizade. Além disso, Giorgia é pesquisadora na área da linguística e tem como campo de pesquisa os locais que receberam imigrantes italianos em todo o mundo. Giorgia Miazzo é presidente do Centro Studi Grandi Migrazioni, na Itália, é consultora da Regione Vêneto, idealizadora e coordenadora do Pacto pela Amizade entre as festas da polenta. Além disso, escritora, jornalista, guia turística habilitada, professora, tradutora juramentada e intérprete. Giorgia, seja muito bem-vinda à Rádio FMZ, seja muito bem-vinda à Venda Nova do Imigrante. Buongiorno a tutti, bom dia, obrigada pelo convite. Antes de iniciarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre imigração italiana com Giorgia Miazzo. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Você está ouvindo Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e em ritmo de Festa da Polenta, vamos conversar sobre imigração italiana, mais precisamente sobre as relações entre o Brasil e a Itália. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui a italiana Giorgia Miazzo. Giorgia, que é presidente do Centro Studi Grandi Migrazioni da Itália, é consultora da Regione Vêneto, idealizadora e coordenadora do projeto Pacto pela Amizade, Festa de Apoenta de Iresana, Itália, e a Festa da Polenta de Venda Nova. Além disso, Giorgia é escritora, jornalista, guia turística habilitada, professora, tradutora juramentada e intérprete. Giorgia, eu fiz uma breve apresentação sobre você, mas agora eu gostaria que você mesmo falasse para os nossos ouvintes quem é você, o que você faz, com o que você trabalha. Eu sou Giorgia, chego da Itália, chego da cidade de Padova, conhecida no mundo pelo Sant'Antonio, do qual meu nono era devoto. Sou uma linguista, então eu me ocupo de questões linguísticas e antropológicas. Na minha vida, eu acompanho grupos de estrangeiros no mundo inteiro e também acolho grupos de argentinos, brasileiros, como guia na Itália. Trabalho como formadora linguística, tenho um time que trabalha para fazer aulas de línguas, tanto nas empresas como em formação para adultos, e também como intérprete juramentada e tradutora juramentada também. Além disso, eu tenho uma grandíssima paixão, que é a história da imigração italiana no mundo inteiro. Eu comecei a viajar de pequena e cheguei no Brasil uns 20 anos atrás para uma bolsa de estudo e cheguei em Santa Catarina e comecei a desenvolver um projeto para aprender o italiano gramatical, como dizem vocês, mas todas as línguas têm uma gramática. E daí fiquei encantada com a história da imigração minha, porque é uma história que tem muito a ver com o norte da Itália, com o Vêneto em geral, com também a Itália. E esse encanto durou até o dia de hoje. Então, me ocupo muito da história das migrações, escrevendo livros, fazendo pesquisa no campo, trabalhando ao nível também acadêmico e também divulgando o nosso trabalho através do Centro Studi Grandi Migrazioni, que é uma entidade regional do Vêneto,
que trabalha com a salvaguardia, a conservação do patrimônio material e imaterial da imigração italiana no mundo inteiro. Claro que no Brasil tem muitas coisas a dizer, que é um caso bem específico, bem mais interessante do que muitas outras comunidades, mas o sentido geral é sempre tentar dar força e honrar a história das raízes da identidades, qualquer ela seja. E Giorgia, você tem já uma vasta, né, produção, né, de obras aí referente aí à migração, não só do Brasil, mas dos países da América, da Europa, da Ásia, ou seja, nesses quantos anos de pesquisas? Quase 20 anos. Quase 20 anos de pesquisa. Eu gostaria que falasse um pouco da sua produção nesses 20 anos de pesquisa. Eu comecei com um projeto que chama-se Cantando in Italiano, que é uma proposta histórica e também linguística para entender um pouco mais o que é essa língua a gente chama de dialeto, língua oral, ou seja, eu gosto de chamar da língua dos imigrantes que trouxeram aqui dentro das viagens, nos navios, etc, etc. Então, uma língua oral que se preservou até o dia de hoje, que é importante quanto é o italiano gramatical, que é a nossa língua nacional, a língua que permite vocês também ir para a Itália. Mas fiz esse projeto porque eu me dei conta durante minhas pesquisas que tinha, sim, orgulho da italianidade, mas, ao mesmo tempo, muita vergonha de falar a língua, vergonha das origens humildes, muitas palavras saíam como baúcos, como ignorantes, colonos, no sentido negativo do termo. Então eu quis fazer um trabalho para enaltecer, para ajudar as pessoas a ter orgulho das próprias raízes. E saiu essa trilogia de Cantando in Italiano, Descobrindo o Italiano, Scoprendo o Italiano, para aprender um pouco através das músicas, que ela é muito poderosa, porque ela é, conjunto com a religião, né, um pilar importantíssimo que acompanhou e sempre ficou ao lado dos imigrantes até o dia de hoje com os descendentes. E ela é poderosa porque tem muito conteúdo gramatical, muito conteúdo de palavras. Desenvolvi um trabalho que tenho aqui para quem tivesse interesse, um livrinho que se chama Cantando in Italiano, para aprender algumas palavras, para aprender novas músicas de italiano e para poder transmitir aos mais jovens e aos adultos também, que estou escutando muito pouco italiano, que estão perdendo tudo, porque saibam que comer polenta em italiano é muito melhor do que comer polenta em português. E depois eu tenho toda uma pesquisa feita histórica sobre a imigração do norte da Itália para o Brasil, com uma publicação que é Grandes Migrações do norte da Itália para o Brasil, envolvendo o Vêneto, o Trentino, o Friuli Venezia Giulia e também a Lombardia, em português também. Tenho outra publicação que fala da América Latina, do México, porque até no México temos migrações italianas, até passando pelo Venezuela, o Peru, o Chile, Uruguai, a Argentina e chegando também até o Brasil, falando também de muitos casos de excelências de pessoas italianas que chegaram aqui e fizeram grande a nação brasileira, que infelizmente muitos de nós e muitos de vocês brasileiros não conhecem. Também tem um trabalho que fala das migrações nos Estados Unidos e Canadá, muito interessante, porque os italianos foram aceitados de forma muito ruim também nos Estados Unidos, então é bom para vocês conhecer como que foi a diferença, né, da chegada entre o norte e o sul das duas grandes Américas. E depois outro trabalho interessante como guia, né, por causa que eu são 20 anos que viajo pelo Brasil, então tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, de conhecer um Brasil muito fora dos estereótipos que nós italianos infelizmente conhecemos, que são sempre vinculados ao carnaval, samba, futebol, que também é Brasil, mas não é só Brasil. É um primeiro guia para conhecer um Brasil de origem italiana, que eu aconselho vocês a ler, por causa que vocês também não conhecem, por causa que o Brasil é grande, porque é difícil conhecer tudo. São 6 etapas em 6 estados diferentes, que apresentam um Brasil feito de toponomástica, de pessoas, de casos de excelência, de arquitetura, de comida, toda italianíssima. E, enfim, tenho um livro que se chama Meus Olhos Viram, que fala de 50 viagens ao redor do mundo. São viagens onde eu encontrei etnias, pessoas completamente diferentes das minhas, religiões completamente diferentes, mas também muita italianidade. Porque ser italianos no Brasil não é a mesma coisa que ser italiano na Argentina ou que ser italiano no Sul da África. E ser italiano no Espírito Santo não é a mesma coisa que ser italiano em São Paulo ou no Rio Grande do Sul. Então a identidade muda muito, dependendo do lugar onde você se encontra. E para finalizar,
Oro Giallo, que é uma publicação que significa ouro amarelo. A minha tese é que o verdadeiro ouro das Américas não é aquele metal, mas é o milho. O milho que foi trazido, levado, desculpa, nesse caso na Itália, e depois trazido aqui outra vez pelos imigrantes, e contamos toda a história dessas migrações, que não são só humanas, mas também de produtos, nesse caso, através também de todas as festas da polenta que existem no mundo inteiro, e de muitas receitas que se podem fazer com milho, que não é só polenta, mas que o milho é comido em todos os lugares do mundo, e ele é um legado. É um alimento que é um legado muito importante para todas as comunidades. Então, ele é um verdadeiro ouro amarelo. Muito bem, é uma grande obra, né? Uma grande produção aí, Giorgia. Giorgia, como que a Itália vê essa grande imigração italiana para o Brasil, mas também para outros países? Porque nós aqui vemos com os olhos, né, que nossos antepassados tiveram uma oportunidade, mas também que foi uma oportunidade conquistada de uma forma muito difícil pela realidade que eles se depararam quando chegaram aqui, né? Do ponto de vista italiano, como que vocês veem essa imigração? Infelizmente, a resposta é que a gente não vê a história da imigração italiana. A gente não conhece a história da nossa imigração. Nos livros de história, nos livros didáticos, onde as pessoas teriam que aprender bem a nossa história, tem uma página que conta dessa história. Eu acho que é por causa da vergonha, por causa que sempre as histórias de imigração são histórias de pessoas que não conseguiram, de pessoas que foram mandadas embora, pessoas que ficaram fora do próprio país, então é melhor às vezes esconder e não falar. Mas tanto quando trabalhamos nas escolas, nas palestras para adultos, etc., as pessoas ficam sempre muito surpreendidas do que estão aprendendo. Sim, tem alguém que sabe por causa das famílias que foram embora, mas muito foi separado, muito foi escondido e também muito esquecido. Então, acho que nós também temos que trabalhar muito na Itália para que se saiba muito mais da história das nossas grandes migrações. Embora muitas pessoas viajassem naquela época, depois da Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra, entre as duas guerras, depois da Segunda, a Itália só começou a parar os fluxos migratórios depois da Segunda Guerra Mundial, com o boom econômico dos anos 60. Mas por quase 100 anos, a Itália praticamente nunca parou os fluxos migratórios. Até dentro da Itália mesma, ela migrou em vários lugares. Temos também uma migração nacional, europeia e até, claro, mundial, internacional. Certo, Giorgia. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas é jogo rápido. Daqui a pouquinho o programa Conexão está de volta aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e em ritmo de festa da polenta estamos falando sobre imigração italiana, as relações entre o Brasil e a Itália. E a nossa entrevistada é uma italiana, Giorgia Miazzo, que, dentre outras coisas, Giorgia é escritora, jornalista, guia turística habilitada, professora, tradutora juramentada e também intérprete. Giorgia, você, né, em todas as suas viagens, né, há 20 anos que você já conhece o Brasil, as colônias italianas no sul, também no Espírito Santo, eu queria saber em relação à cultura que essas comunidades preservam. De certa forma, você se identifica com isso que você vê ou já é algo estranho? Então, o caso brasileiro, além de ser o primeiro caso de imigração italiana em termos de número, porque temos a maior comunidade italiana fora da Itália, com mais de 30 milhões de presenças, e entre elas o 40% de origem vêneta, assim que estamos a quase 12 milhões de presenças, ela é muito interessante por causa da qualidade da preservação dessa imigração, do patrimônio imaterial, mas também material, com a parte da arquitetura, da toponomástica, etc. Aqui aconteceu uma coisa diferente do que nas outras comunidades fora da Itália. Aconteceu que aqui chegaram, encontraram o que vocês sabem, o mato, né? Floresta, jungla, e ficaram isolados por muitíssimos anos. Então, um pouco por construção, porque eram obrigados, um pouco porque precisavam de matar a saudade, digamos assim, precisaram de reproduzir uma outra Itália que eles nunca poderiam ter visto outra vez. Eles sabiam que eram viagens só de ida para a América durante a época da
colonização, que não é já uma migração, é outro fenômeno bem mais importante para nossos italianos. E daí eles reproduziram tudo de forma muito autêntica, muito sentida, muito verdadeira, muito passional, até íntima, muito sentimental. Coisa que não aconteceu, por exemplo, em muitas outras realidades, onde eles ficaram bem mais antropizados, urbanizados. Um caso típico é a Argentina. A Argentina é muito italiana, 60% das pessoas têm sangue italiano, mas nada é italiano, na verdade. Então aqui eu fico encantada em escutar a minha língua, que é a mesma língua que meu pai fala. Tem pessoas que dizem, não, mas é diferente, é uma língua antiga, lá a Itália, aqui é o Brasil. É toda mentira. Eu acho que depois de 20 anos de escutar essa língua oral, eu entendo 100%. Eu sempre penso na minha nona e nos meus pais falando o que eles falam. Meu pai não fala italiano gramatical, só dialeto. Então, a língua, ela tem um poder, ela é poderosa, ela tem um sentimento, uma alma muito forte. Escutar essa língua a 12, 10 mil quilômetros de distância, ainda preservada, claro, está se perdendo, mas ainda é possível escutar. Depois de 3, 4, 5 gerações, é verdadeiramente um milagre linguístico. Mas ao redor da língua temos todo um patrimônio imaterial também, que não é só da gastronomia polenta, muito importante, da comida da vergonha, né? Chegou a ser agora uma comida de orgulho, de festa, de celebração. Então, parabéns, porque isso foi uma passagem muito importante para honrar as raízes dos seus nonos. Mas também todo o patrimônio que eu encontrei, por exemplo, do trabalho da palha para fazer as bolsas, os chapéus, do vime para fazer as cestas, do jogo da mora, das cartas, para pessoas que rezam também, que dizem palavrões às vezes, né, bem italianos, que tomam vinho. E aquele jeito de ser italiano, de brigar, a gente briga como vocês aqui, todo mundo brigando um com o outro, é todo mundo bravo, e acima depois se abraçando, utilizando as mãos, etc, etc. Esse é tudo bem italiano, a gente se sente em casa. Uma coisa mais muito importante, eu falo como pesquisadora, a gente às vezes precisa de voltar aqui, chegar aqui, vir aqui, pegar nosso patrimônio e levar de volta. Porque a gente, por exemplo, perdeu toda a parte da dança, do baile. A gente está perdendo muito da música também. A gente ainda encontramos música, mas é bem... Não é assim normal, né, de ficar ali escutando música italiana, música vêneta, música do norte, música folclórica, melhor dizer. Vestido, às vezes me regala, me dá de presente algum vestido típico, traje, para você utilizar lá na Itália nos seus domingos. As pessoas me colocam na prisão se eu vou colocar esse vestido no domingo. Pensa que eu estou maluca, sabe? Porque pensa que eu tenho algum problema. Mas eu gostaria muito, porque, ou seja, a Itália já perdeu a italianidade. A Itália se sente italiana fora da Itália, infelizmente. E a Itália ainda, por um lado, que é muito interessante, tem uma história, claro, muito antiga, ela é muito fragmentada a nível identitário, né? A cada 10 quilômetros a gente muda um prato, muda o sotaque, muda palavras. Por quê? Porque nós somos um resultado de uma história muito longa, muito separada, muito diferente. E por um lado é bom que essas diferenças continuem, né? Ao contrário de um mundo muito globalizado que está perdendo e comendo todas as nossas diferenças, que são a nossa história, as nossas pessoas também. É interessante, Giorgia, porque a gente entra numa questão de identidade, né? Por muito tempo, os descendentes se identificavam como italianos, né? Sou descendente de italiano, né? Mas com o tempo, por estudos, por intercâmbio com a Itália, se percebeu que existia a questão do Vêneto, da região vêneta, de uma língua própria, que o meu avô não falava mangiar, ele falava manhar, né? Ele não falava vecchio, ele falava vecchio, né? Ou seja, por um momento, nós escutávamos que, você está falando o italiano errado, porque não é vecchio, é vecchio, não é mama, é madre, né? Mas com o tempo se percebeu-se que não. Essa é a verdadeira identidade dos descendentes de Vêneto, né? Então hoje, por mais que se tenha perdido tudo, eu acho que ainda há um pouco de esperança de preservar realmente a questão original, não? Isso. Eu acho isso, que algumas vezes tem, falando no Brasil em geral, um grande mal-entendido linguístico, por causa que, ao final das contas, nós somos bilíngues. A gente fala italiano e a língua oral. Que algumas vezes, em alguns lugares da Itália, em algumas regiões, ela é oficializada, em outros, como no Friuli, Venezia e Giulia, por exemplo, em outros casos não é. Então, por exemplo, nós falamos de dialeto, não tanto para
tirar a importância, mas porque as pessoas ainda não têm a possibilidade de estudar nas escolas, etc. Então, uma é uma língua do trabalho, uma é a língua da família, uma é uma língua da cabeça, uma é a língua do coração. E a gente acostuma. Então, quando eu escuto aqui, infelizmente, eu entrevistei mais de 1000 pessoas aqui no Brasil, a frase que mais gravei é: il mio italiano è tutto sbagliato. Meu italiano é todo errado. Não tem nada errado na língua de vocês, porque se você tem uma língua errada, significaria que você é uma pessoa errada, que a sua identidade é errada. Mas tudo é correto, porque cada um de nós tem uma história preciosa, que às vezes custa, né, para aceitar. Quando a gente cresce um pouco mais, chega ali nos 40, 50, às vezes tem mais carinho, né, por nós mesmos e pela nossa história. Às vezes é muito mais fácil criticar, pensar. Quem sabe a língua dos outros é mais fácil. Mas não é assim. Temos que ter carinho até naquela R que a gente não é capaz de pronunciar como é português, porque aquela R chegou de muito longe. Fiz aquela viagem de navio, sofreu muito. Eu acho que ter esse respeito pelo sofrimento é a chave para aprender também a respeitar essa vida, sabe? Porque nada se aprende sem sofrimento. E nossos imigrantes sofreram muito. Então, temos o italiano. Eu só digo para vocês, não esperem outros 10 anos que se percam até os últimos idosos que saibam a língua. Vão ali, gravem eles, façam um trabalho, explica para as crianças 1 hora por semana nas escolas, não tira nada para ninguém, sabe? E essa é uma forma de respeito, porque vocês são brasileiros, mas também são italianos, umas coisas para os alemães, poloneses e todas as outras culturas. Mas perder a língua, você vai perder o sabor da imigração. Certo, Georgia, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas é jogo rápido. Daqui a pouquinho o programa Conexão está de volta aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão, apresentação Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e em ritmo de festa da polenta estamos falando sobre imigração italiana, as relações entre o Brasil e a Itália. E a nossa entrevistada é uma italiana, Giorgia Miazzo, que, dentre outras coisas, Giorgia é escritora, jornalista, guia turística habilitada, professora, tradutora juramentada e também intérprete. E, Giorgia, o Vêneto hoje, né? A questão da identidade, ele é uma região, as pessoas se identificam como Vêneto, se identificam com o italiano. Como que é essa questão lá na Itália hoje? Bem bagunçada, como italianos somos, né? Então, tem quem pensa uma coisa, tem quem pensa que é bom separar o Vêneto da Itália, porque ele tem que ser um estado independente, tem que querer entrar na Europa e já ser europeu, mundial, assim que tem de tudo. Mas acho que, em geral, assim, nós somos... padovanos, trevisanos, vicentinos, beloneses, nós somos vênetos, nós somos italianos, somos europeus e somos também cidadãos do mundo. Isso eu acho que também somos, ou seja, pessoas muito trabalhadoras, pessoas que cumprem sempre a palavra cumprida, é muito importante ainda, pessoas que se sacrificam muito, que capricham no trabalho. Estamos tendo menos filhos, as famílias estão tendo problemas no nível de valores, porque é uma sociedade como aqui, né, globalizada, tem muitas complicações também com a internet, o mundo assim conectado, que dá muita coisa, mas tira muitas outras, né? Como sempre acontece. E nós temos orgulho das nossas raízes, mas às vezes também vergonha. Aquela vergonha que também tinham nossos imigrantes. Temos vergonha quando a gente se escuta por televisão, se escuta na rádio, se escuta com sotaque. Um pouco fechados somos, mas digo uma coisa, fechados no começo. Quando a gente depois se abre, ela é para sempre. Então, tem que aprender um pouco a cultura vêneta italiana. Porque quando você chega em brasileiros, é tudo muito mais festa, etc, etc. Mas a gente demora mais, mas é outra cultura. Depois é uma cultura bem profunda, que tem respeito também para as outras. Claro, a Itália está vivendo um momento agora completamente novo, porque estamos tendo uma outra grande imigração de saída. Os jovens estão saindo outra vez, com números importantíssimos. E não é só braços, estão saindo cabeças corajosas, preparadas. Então, nós estamos ficando cada vez mais pobres de pessoas, de jovens, com essa força, né, que fica na Itália para lutar para o país. E temos uma grande imigração de entrada. A gente tem um desemprego muito grande, até o 35%, 40%, mas não tem pessoas que trabalham por causa que agora sabe bem que, como aqui, imagino, os jovens querem fazer outros trabalhos, é outra concepção de vida. Então, nossos imigrantes que chegam, às vezes, se preparam, entram no mundo do trabalho,
mas falta ainda uma formação para formar eles, para colocar eles no mundo do trabalho. Assim que temos uma parte da imigração que está chegando, de estrangeiros, que ela não é colocada no mundo do trabalho, está dando problemas sociais, como é normal que seja. Assim que tem este contraste, assim que a gente não está acostumada, como Portugal, Espanha, que são países que colonizaram o mundo, né, a ter estrangeiros. Assim que ainda tem esta integração, né, mais devagarzinho, mas as pessoas têm um coração bom. Espero que não se perca a nossa identidade, ainda mais do que a gente já perdeu. Eu espero muito, porque quando a gente entra nas escolas, nós trabalhamos nas escolas ali também, para explicar esse trabalho, trabalhando com língua, cultura, história, geografia. Feliz, às vezes ficam apaixonados, outras vezes estão nem ali, né? Eu acho que é bom acreditar nas sementinhas e depois esperar que o mundo não seja... Pare um pouquinho. Jorge, e nós temos ali então esse pacto pela amizade, né? Da festa de Apoenta de Ressana, na Itália, e a nossa festa da polenta em Venda Nova do Imigrante. Você foi a idealizadora desse pacto, né? Sim. E a atual coordenadora. Queria que explicasse para os nossos ouvintes do que se trata esse pacto. Sim, é uma ideia que surgiu quando eu apresentei o meu livro o ano passado na festa da polenta di Casimiro di Ressana, na Itália, um livro sobre o milho e o polenta. E como esse ano era uns 20 anos da festa dele, o aniversário, eu tinha a proposta de fazer uma coisa diferente. E uma coisa diferente era que eles pudessem conhecer o mundo. Eu estou acostumada a viajar e eu penso que só viver dentro dos nossos confins, dos nossos limites, é muito pouco, né? Então é bom tentar conhecer o que significa ser italianos, de uma forma não só física, mas também assim mais mental. E então eu propus esse projeto de pensar, de fazer um conhecimento, uma aproximação com o mundo ítalo-brasileiro. Eles me olharam muito mal, pensando, está dizendo, o Brasil está longe, o Brasil tem nada a ver conosco, com a polenta, Brasil, onde tem carnaval, que tem a ver com a polenta, né? E no começo, então, foi um trabalho também de pioneiras, como sempre eu faço. Me sinto muito pioneira, porque assim, explico projetos que parecem muito malucos, mas depois são bem mais lindos e profundos do que parecem. E aí eles começaram a pensar nessa coisinha. Eu também tinha falado com o pessoal, que já são 2 anos que eu falo com o pessoal aqui de Venda Nova. Olha, por que não pensa num pátio de amizade com alguém na Itália, que também temos festas da polenta? Eles já logo se apresentaram de forma muito positiva, muito colaborativa. Encontrei o lugar perfeito, né? Porque às vezes não é fácil encontrar as comunidades disponíveis que possam também ter uma aproximação cultural, etc. E esse ano deu certo. Então, pensamos de fazer essa projetualidade, no começo já com uma visita entre delegações, porque não tem coisa mais bonita do que você estar no lugar, conhecer e levar de volta o que você viu, o que você sentiu. Então, chegou essa delegação na Itália, de pessoas muito preparadas, jovens, ativas, conheceram a nossa terra ali. Firmamos já o Pacto de Amizade, que é entre 3 partes, a festa da polenta italiana, aqui no Brasil, e o Centro Studi Grandi Migrazioni. E aí agora estamos aqui em visita, somos 5 pessoas, todo mundo é também associado ao Centro Studi Grandi Migrazioni, mas também são alguns deles fundadores da festa da polenta ali na Itália. E aqui estão conhecendo, muito engraçado, porque para eles é a primeira vez no Brasil e primeira vez fora da Europa. Assim que imaginem que viagem fantástica que estão fazendo. Acho que vão voltar cheio de experiência, de novidades e de coisas que nem poderiam ter imaginado. Eu espero que esse momento, além desses 3 dias, que vão ser, imagino eu, maravilhosos para conhecer também a festa da polenta daqui, depois possa continuar tentando envolver mais possível o povo, né? Eu penso que tudo que a gente faz é para as pessoas, não é só para uma elite ou para um grupo, é para todos. Então, qualquer pessoa que queira conhecer a Itália, que queira se aproximar a esse pacto, amizade, que queira conhecer um pouco mais da história das grandes migrações, está convidada. Pode também entrar nos canais nossos de social, de Centro Studi Grandi Migrazioni, e a gente sempre acolhe com o maior carinho. Estão todos bem-vindos. Pra gente encerrar, Georgia, eu acho engraçado que por muitas vezes existe um estereótipo do Brasil, né? Lá na Itália, né? Que nem se sabe, né? Dessa colônia italiana aqui, nem se sabe, né? Como que vocês do exterior... Você não, porque você já conhece, né? Mas de uma forma geral, como que o estrangeiro, ele vê o Brasil por esses estereótipos? É que a gente vê o Brasil, em geral,
pelo que o Brasil mostra também dele, né? Então a gente vai numa agência de viagem para dizer, eu quero fazer uma viagem para o Brasil. E as propostas são, claro, maravilhosas, porque é Rio de Janeiro, Cataratas, Salvador de Bahia, que são lugares verdadeiramente maravilhosos, são propostas turísticas. Então daí o Brasil termina ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo para a cabeça de um italiano, sabe? A pergunta que me fazem é, mas lá você fala espanhol, não é? Mas espanhol, será que é diferente do português? Todas coisas que eu acho que poderiam ser dúvidas tiradas, né, também na época da formação, e também com uma propaganda, se digamos, diferente. Também, quando conhecemos o Brasil através da televisão, sempre chegam, às vezes, notícias muito políticas, que a gente não entende qual que é a mensagem final, sobre a pobreza, sobre também algumas outras coisas, mas nunca chegam notícias sobre, por exemplo, as comunidades europeias no Brasil, sobre coisas que não são em primeira linha, né? Não são sempre aquelas. Assim que eu mando uma mensagem. Seria bem interessante começar a pensar de fazer roteiros para italianos que possam conhecer este Brasil também. Não só, mas a gente chegamos do Rio de Janeiro, ficamos em 3 dias, porque também Rio de Janeiro é Brasil. Mas fazer e convidar, se organizarem para ter algumas viagens. Tenho certeza que, sempre como pioneirismo, né, teriam grupos de italianos que adorariam de conhecer esta viagem. Sabe por quê? Porque ela é uma viagem no tempo, não é uma viagem no espaço. E as viagens no tempo, elas são mágicas. Então, eu espero que isso aconteça algum dia. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aí sintonizado conosco. E já deixar o convite, vamos participar da Festa da Polenta em sua 46ª edição, neste final de semana e também no próximo, a partir de quinta-feira. Vamos todos ao Polentão conviver, confraternizar na cultura italiana, na cultura vendanovense. E claro, agradecer a nossa convidada, Giorgia Miazzo, e também quero te parabenizar pelo seu pioneirismo, pelo seu trabalho. Todos esses seus projetos de forma pioneira, eles estão assim reestabelecendo laços, né, que foram cortados há 150 anos, né, quando os nossos imigrantes vieram. Mas com o seu trabalho ainda é possível restabelecê-los, né? E isso cresce nós, enquanto descendentes, acredito que crescem vocês também, como italianos. Então, muito obrigado e parabéns por todo esse seu trabalho. Então eu agradeço, porque essas palavras para mim são muito preciosas. Você sabe bem que desbravar o caminho não é nada fácil, mas às vezes acontecem as coisas como esta, que vale muito a pena. Sempre como alguém daqui me ensinou, na semana que ficou ali na Itália, sempre vale a pena. Então, muito obrigada, espero de conhecer muito de vocês nesses dias e de me aproximar ainda mais da comunidade italiana, e não sou italiana, aqui da Venda Nova do Imigrante. Muito obrigada. In Veneto eu agradeço, grazie tante. Tante grazie. Tante grazie. Grazie a ti. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.